Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Superman Identidade Secreta, certo? Publicação da editora Panini em minissérie de 4 partes, publicada inicialmente de janeiro a abril de 2005, certo? Em 2006 a editora publicou encadernada essa história, custando, pasmem, R$19,90. E em 2018, mais recentemente, a história ganhou, certo, sua versão capa dura. Escrita por Kurt Busiek, o mesmo autor de Marvels, certo, e Astro City. A história, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar mais legal. A história mostra um rapaz do meio oeste americano, certo, que é batizado com o mesmo nome do personagem das HQs, Clark Kent, certo? Nesse universo aqui, não é um universo de super-heróis, mas os super-heróis existem na mídia, e aí o pai dessa criança resolve dar o nome de Clark Kent, porque aparentemente ele era um nerd, certo? Do super-homem. Então não façam isso. Nunca deem aos seus filhos, se vocês tiverem, nomes de personagens de gibizinho, certo? E isso vai acarretar uma série de brincadeiras, certo? Tanto dos familiares que ficam presenteando ele com um monte de um monte de tranqueira do super-homem, certo? E os seus colegas aí de escola que ficam zoando o pobre coitado. Até o momento, como vocês estão vendo pelas páginas aí, belíssimas, inclusive do Stuart Immonen, que ele ganha os poderes do super-homem de verdade, certo? Super voo, super força, consegue resistir às intempéries do clima, super velocidade, não é? O Kurt Busiek bota em alguns momentos até engraçados na escola, de bullying, o cara vai dar uma porrada nele e se afasta, super velocidade, certo? E aí a gente vai ver durante toda a história, a gente vai acompanhar a vida do jovem Clark Kent, certo? Se tornando um herói aos moldes do super-homem de verdade, da mídia estadunidense, ao mesmo tempo em que ele precisa se preservar de sua identidade secreta, não é? Sua identidade, primeiro de jornalistas inescrupulosos, como a gente vê nessa primeira história da série, e depois até de familiares e, em última instância, até mesmo do seu próprio governo, que quer saber, certo, sobre seus segredos. Mas a história em si não é sobre isso. A história não é sobre a identidade secreta do super-homem. O que Busiek narra, assim, super-homem, no caso, esse cara aí, né? O que Busiek ele narra, de fato, é o modelo de vida, de sociedade e de país que o jovem classe média estadunidense, relativamente bem instruído, deseja, almeja ou até mesmo imagina, certo, do seu país. Talvez até seja um pouco do que o próprio Kurt Busiek pensa sobre si mesmo, certo? O que é que ele enxerga sobre si. Ao longo da história, estou passando aqui meio devagar, essa primeira edição, ela fecha esse período dele jovem, certo? Onde ele salva a sua cidade de um atentado. E aqui a gente vai ver depois o jovem já crescido, em sua fase jovem adulto, não é? Então, além do gibi, o primeiro gibi é sobre isso. É sobre a vida da pessoa, certo? Quando eu falei classe média, eu quis dizer isso. O Kurt Busiek enxerga a pessoa como que você invariavelmente vai conseguir vencer, não é? Bota umas aspas bem grandes, se vencer na vida aos moldes do Clark Kent, certo? Uma classe média intelectualizada, e é engraçado ver essa versão do Kurt, essa veia aí de profissional liberal, porque o Clark ele vai se tornar nada mais, nada menos do que um professor universitário intelectual vivendo do seu trabalho de escrever livros. Vejam só, certo? Ele escreve muito, uns livros muito cabeçudos, e aí ele consegue comprar um iate, consegue comprar uma casa nas montanhas, certo? E aí ele tem essa visão de que o cara ele vai conseguir essas coisas com seu trabalho intelectualizado, sua
sua profissão liberal de jornalista. Até mesmo a mulher que ele conhece, a Lois, né? Ele conhece ela através de uma brincadeira de amigos. A Lois Lane aqui, ela é decoradora de interior. E ela se torna uma decoradora de interior mundialmente famosa, vejam só, certo? No final da história, ou seja, o Kurt Busiek, ele tem essa visão, certo? De que, não, o intelectual, ele vai conseguir essas coisas naturalmente, ele vai se tornar, essa aqui é a visão da classe média estadunidense sobre si mesmo e como ela vai conseguir vencer nesse sistema. E é irônico ver isso, certo? 20 anos depois, o gibi foi originalmente publicado em 2004 nos Estados Unidos, como a população dos Estados Unidos empobreceu mais e mais, e o país se tornou o pior para se viver pobre entre os países ricos. Vou botar matérias referentes a isso. Isso não só atualmente, mas em 2011 já se apontava para isso, que a pobreza nos Estados Unidos vem aumentando, certo? Em torno de uns 50 anos aí. Então é engraçado ver essa visão que o Kurt Busiek ele impinge, né, no seu personagem aqui. Ele se torna um escritor de livros, como eu disse, famoso e tal, intelectual, enquanto a mulher dele, outra profissional liberal no ramo de decoração de interior, vai ter um escritório, certo, que se torna mundialmente famoso, meu Deus. Certo? É muita pretensão. E aqui é claro que consegue construir uma casa, né? Todo mundo consegue fazer isso, certo? Então a gente vai ver essa noção do Kurt Busiek, certo? Da sua ideologia. Esse gibi é pura ideologia neoliberal do super-homem enfiado na veia do jovem que só quer ler um gibizinho, certo? O Kurt Busiek até tem noção de que nem todo mundo pode vencer na vida. Quando o Clark Kent aqui tem duas filhas, certo? E uma delas se torna garçonete, não é? É uma garçonete que vai fazer mochilão no mundo, e a outra é médica, não é? Não sou eu que estou dizendo que, por conta disso, que ser garçonete é pior do que ser médico. Não. Quem está dizendo isso é o gibi, com sua visão. É ele que está me dando informação. E eu estou conversando com o gibi sobre isso. Sobre sua visão de mundo, sua visão de sociedade, sua visão que tem sobre si mesmo, enfim, sua ideologia. Até mesmo aqui, essa aqui é a edição que as filhas dele nascem. A gente até tem uma pintada, digamos assim, da visão de política externa que o estadunidense médio tem, não é? Quando aí o Kurt Busiek, certo? Ele não se furta em recorrer à irrealidade, recorrer à fantasia, quando ele cria uma organização paramilitar latino-americana que quer unir os países fazendo terrorismo interno. Vejam só, aqui o Clark Kent, não é, o super-homem, digamos assim, ele vai resgatar engenheiros americanos, que seriam espiões dos Estados Unidos, ele mesmo diz isso, certo? De resgatar esses caras dos terroristas. E esses terroristas estariam querendo explodir postos de óleo na Colômbia e Venezuela, certo? De 2004, não é? O Chaves já tinha assumido, creio eu, certo? E aí tem um trecho interessante quando ele fala aqui: os sul-americanos não querem que venhamos aqui proteger nossos interesses comerciais de terroristas. Claro que a gente não quer, porra. Vocês só vêm aqui para roubar o que é nosso. E não queremos que elas entrem em acordo com a OPEP para se protegerem sem necessitarem de nós. Ou seja, não. Você não vai falar com a OPEP, não. Você vai falar comigo, governo dos Estados Unidos. Cara, é o super-homem exercendo o imperialismo americano, esse grande filho de uma puta, na cara da gente. Então é isso, cara. Esse gibi aqui eu só li 2 vezes na vida. Uma quando eu comprei, certo? E a outra para fazer essa avaliação aqui raivosa pro canal. Aí a leitura é boa. O Kurt Busiek é um excelente escritor, certo? A gente compra essa ideia, é justamente essa questão. A gente compra essa ideia porque isso aqui é a ideologia,
certo? Estadunidense na cara do americano médio que vai comprar e ler esse gibi, o classe média estadunidense. E a gente, macaquinho sul-americano, ainda consome isso e acha que isso é uma visão correta. Acha que isso é uma visão de mundo. Ah, não, os Estados Unidos é o bastião da moralidade no mundo, certo? E a vida é boa se eu conseguir se eu sou intelectual, vou trabalhar com minha cabeça. Ah, eu sou muito inteligente, eu falo inglês, eu tenho curso superior, então eu vou conseguir coisas. Invariavelmente eu vou conseguir coisas. Não, galera, não. Cada vez mais a burguesia vai e oprime a classe trabalhadora. Seja você que ganha um salário mínimo, seja você que ganha 5 ou até mais. Ela oprime a classe trabalhadora. E a maior parte dos empresários que a gente vê por aí são também classe trabalhadora. Então é isso. Esse gibi é uma peça ideológica. Eu nunca gostei muito dessa história quando eu li da primeira vez. E agora eu entendo o porquê. E é claro que a arte aí do Stuart Immonen é simplesmente magnífica. É claro que para vender essa peça ideológica, você precisa ter uma arte sublime, uma arte, né, que chame a atenção. Nossa, bonitos cavalinhos aqui, veja como eles são livres, é a terra da liberdade. Se você for milionário, se você tiver os meios de produção. Então é isso. E além de tudo, claro, né, que o Kurt Busiek é um excelente escritor, também ele narra aí uma história de vida, a transição aí da vida do jovem para um velho e reconhecendo a sua finitude nesse planeta Terra. Em relação a isso, esse gibi é muito legal. Ele até dedica aqui, ó, a Elliot S. Meggin, Kurt Swan e Jules Schwartz, grandes criadores aí responsáveis pelo mito do super-homem. Além do mito do super-homem, esse gibi também vai trazer o mito, certo, dos Estados Unidos. É um mito americano não, estadunidense, hein? Porque somos todos americanos. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho para notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações!